Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 17 de novembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ouvinte contando, minha gente, olha, infelizmente não posso dizer que sou um exemplo de cristã. Atualmente a minha vida financeira está me tornando um exemplo a não ser seguido. Sou proprietária de um mercadinho que está em crise e com isso pago tudo atrasado, minha gente. Eu não consigo deixar minhas contas em dia e sei que estou envergonhando o evangelho. Já não consigo mais olhar ninguém nos olhos e tampouco tenho ideia de como salvar a minha família deste caos. O que fazer quando a crise financeira bate à nossa porta? Como louvar a Deus e falar do seu amor quando não conseguimos cumprir com nossas obrigações financeiras? O que fazer para que as finanças não destruam a minha família? Como administrar com sabedoria o nosso dinheiro? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes participando conosco hoje aqui do nosso Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, minha gente, vamos começar ouvindo aqui os nossos companheiros, o nosso Debate 93 de hoje, o pastor Paulo Lima, da Igreja Ministério Família Debaixo da Graça. Pastor, muito bom dia, bem-vindo. Como vai o senhor, tudo bem? Muito bom dia, J.R., muito bom dia os debatedores, muito bom dia os ouvintes da Rádio 93 FM. Deus está no controle de todas as coisas. É verdade, pastor. O senhor destacou a frase aqui da nossa ouvinte: sou proprietária de um mercadinho que está em crise, com isso pago tudo atrasado. O mercadinho é o exemplo dela, né? Quanta gente não tem o mercadinho, também não tem o mercadão, tá sem até ir ao mercado porque está com tudo atrasado. Creio que é um assunto assim que vai falar muito claramente a muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? Que a gente tem escutado aí na televisão e no rádio a crise, né? O tsunami que está previsto para vir. Mas eu gostaria de embasar esse tempo agora no refrigério, na palavra de Deus, a partir de que Jesus dá um exemplo de bom administrador quando ele se depara com uma crise. Aliás, quem não passa por crise? Quem não passa por crise? Eu creio que até a crise, ela é uma maneira que nos ajuda a entender quem somos nós e que algo precisa ser mudado, ok? Mas eu quero embasar aqui a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 9, do versículo 10 em diante, mostra aqui Jesus vivendo uma certa crise diante dos seus discípulos. Mostra aqui a primeira multiplicação dos peixes. E diz assim a palavra de Deus: ao regressarem, os apóstolos levaram a Jesus tudo que tinha feito. E levando consigo, retirou-se para a parte de uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias, e compre alimentos nos campos vizinhos e se hospedem e achem alimentos, pois estamos aqui em lugar deserto. Olha só, uma crise, um deserto. Ele, porém, lhes disse: dá-lhe vós mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais nada aqui, a não ser 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos não formos comprar comida para todo esse povo.
porque estavam ali 5.000 homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam o comando e todos se acomodaram. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, partiu e deu aos discípulos para que eles distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobrejaram foram recolhidos 12 cestos. Amados, para todos nós que temos negócio, todos nós que temos algum tipo de comércio, a administração começa com planejamento, organização e controle. Isso é básico. Jesus estava diante de uma crise, olhou para o momento junto com os seus discípulos. Vamos planejar o que nós temos. Temos que comprar. O que você tem na mão, a partir do que nós vamos fazer aí para resolver o problema. Depois ele organizou, olha, senta de 50 e 50 para nós vermos como que a gente vai fazer com um povo equilibrado. Depois da ação humana, depois de colocar na mão do divino, a oração junto com a ação, ou a ação junto com a oração. Jesus apresentou esse problema e uma intervenção divina aconteceu. Aí sobejou. Começou a sobrar alimentos, começou a sobrar finanças, começou a sobrar recursos. O que nós vamos fazer? Comprar carro novo, casa nova? Vamos fazer o quê? Não, guarda. Administração é planejamento, organização e controle. Quero ouvir também a opinião do querido pastor Gilson Bifano, diretor do Ministério Oikos, especializado aí no Ministério Cristão de Apoio à Família. Pastor Gilson, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, colegas. É muito bom estar com cada um de vocês aqui, com os ouvintes. Eu tenho certeza de que esse debate será uma bênção muito grande para todos nós. Bênção pura. E sua opinião sobre esse assunto, Gilson? A minha opinião é que ela diz aqui o que fazer quando a crise financeira bate a porta. Pensando sobre essa pergunta, cheguei à seguinte conclusão: a crise ela pode ter origem no aspecto externo ou interno. Às vezes o quadro do ponto de vista externo não é favorável, mas às vezes a crise ainda não entrou na sua própria finança. Então me parece que aqui a crise se originou do lado interno, na má administração dos recursos financeiros. E a palavra crise também é uma palavra para nós refletirmos, né? Uma crise pode ser um sinônimo de crescimento, de oportunidade, de reflexão, de mudança de postura. Irmão Harold de Oliveira, deputado federal, bom dia, bem-vindo. O pastor Gilson colocou a questão interna, né? O aspecto interno, a dificuldade de administração. Se isso somado for a uma questão de uma crise externa que eventualmente passa e quem está na rua com um negócio, enfim, de alguma forma tem uma percepção mais clara do que aquele que não tem, porque está ali contando o din-din todo dia para ver se consegue pagar pelo menos os impostos, tem aí um quadro amplamente complexo. Que pensa o senhor? Bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, JR, queridos debatedores, queridos ouvintes. Esse é um tema bastante oportuno, JR, quando nós vemos a situação da economia do país, em que um dos principais problemas justamente tem sido, e é uma causa externa, a redução do poder de compra, né, do consumidor, por razões externas, aumento da inflação, a questão também de desemprego, enfim, uma série de fatores que serão ainda agravados nos próximos meses, nos levam a refletir. Eu sempre falo o seguinte: a família é a unidade básica, da sociedade. Ela é a unidade básica na questão social, ela é a unidade básica na questão educacional, na formação da cidadania, das crianças, juntamente com a escola, e ela é uma unidade econômica, onde justamente nós temos o consumo dentro da família, as necessidades de consumo, seja de educação, seja de despesas com lazer, de alimentos, etc. Isso tudo tem que ser administrado, tem que ter as fontes para justamente suprirem isso. O básico em toda gestão financeira é que não se gaste mais do que se ganha, que a entrada de recursos sempre seja maior do que a saída de recursos para todos. Não pode acontecer o que acontece hoje com o país, por exemplo, em que o governo gastou
bilhões de reais acima daquilo que dispunha. Então, nós estamos em crise, tem que modificar a legislação para que os gestores não sejam criminalizados e não vão para a cadeia. Então, isso que não pode acontecer. Então, essa situação também na família. Tudo começa na família, depois se pode ter unidades maiores, são as empresas, até chegar às mega unidades produtivas. A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Luciana Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Bom dia, bem-vinda. Que pensa, querida irmã, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, bom dia aos ouvintes da Rádio 93 FM. O que eu penso é que, nesse destaque inicial, é que ela diz, né, que não consegue de jeito nenhum, né, porque está tudo atrasado, né? Foi isso que você destacou. Então, existem alguns passos que a gente pode nos ajudar a solucionar alguns problemas financeiros. Primeiro, eu acho que é parar de comprar, né? A gente para de comprar, a gente precisa tomar consciência do quanto a gente deve, né? Porque às vezes a pessoa tem uma dívida, mas ela não sabe quanto que é, ela verificar com cada um que deve, com cada credor, quanto você deve a cada um, tomar ciência do que você deve, parar de comprar e a partir daí começar a buscar a liquidação dessa dívida. Mas eu não tenho como. Primeiro lugar, se você parar de comprar, já é uma grande coisa. Em segundo lugar, eu queria destacar também que nós mulheres somos muito acumuladoras de coisas. Nós temos geralmente muitas coisas, né? Muitos óculos de sol, muitos vestidos, muitas bijuterias, muitas bolsas e muitos sapatos, né? Então, às vezes a gente acumula coisas que não usamos. E eu aprendi a fazer isso há algum tempo, eu venho fazendo isso e tem sido bênção na minha vida. Acumulando? Não, me desfazendo do acúmulo. Entendi. Me desfazendo, eu ia entrar, mas não, né? Não, você não poderia perder a oportunidade. Né? Eu estava tentando chegar lá. Então, durante nossa vida, a gente já começa a comprar isso, aquilo, e engordou um pouquinho, aquilo não cabe mais, não lhe serve mais. E aí, você pode se desfazer daquilo de uma maneira sábia. E aí você pode fazer um bazar entre amigas, fazer um desapego, né? Vender uma peça, talvez, que você pagou R$50 por 10. E na quantidade, você acaba fazendo um dinheirinho que pode ajudar a pagar uma conta. Eu tenho algo que eu posso... uma câmera fotográfica que eu não uso, porque hoje eu só uso o celular para fotografar. Mas alguém gostaria de ter essa câmera? Vende, não é? Então, eu acho que existem vários mecanismos que podem ajudar essa pessoa a sair do cativeiro da dívida, porque a gente acaba entendendo que isso é um cativeiro, onde as pessoas não conseguem sair daquilo ali, estão presas, amarradas. Então, fica uma dica que, assim, eu aprendi, né, com o Senhor e com livros e com experiência de vida, e hoje eu abençoo algumas amigas com essas coisas, com essas peças, e vendendo por um valor irrisório que vai me ajudar em alguma forma, né? Na minha poupança, em alguma coisa, em alguma outra coisa. Mas isso eu acho bem legal. Não, interessante. Eu acho bem legal, porque o brasileiro não tem esse costume e isso ajuda muitas pessoas. Então, acho que eu li um livro que fala a respeito de finanças e vi essa dica e achei muito interessante e fiz e gostei. Joel Leandro é professor, escritor e palestrante na área de finanças comportamentais. Joel, bom dia, bem-vindo. Ouviu muita coisa, já tem aí as suas ideias sobre esse assunto também. Muito bom tê-lo aqui entre nós. Queria ouvir a sua opinião ainda inicialmente sobre essa história. Ouvinte que diz: sou proprietária de um mercadinho que está em crise e com isso pago tudo atrasado. Você vê que a gente, quando amplia, a gente consegue ver bem o filme, né? Porque, quer dizer, é o mercadinho, é a nossa casa, é a nossa empresa, é o país. É um desafio, né? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvinte. Nós temos dois pontos aqui importantes. Primeiro, que é uma proprietária, já foi dito aqui por ser uma proprietária, né? Uma empresária, ela tem um desafio dos gastos, não somente pessoais dela, como do próprio negócio, né? E um parêntese aqui,
administrar, do ponto de vista das finanças pessoais, quando se trata de uma mulher, e nós sabemos que o custo das mulheres hoje, elas são muito maiores do que os custos dos homens, né? Uma mulher, ela precisa, ela é quase que obrigada a se apresentar na sociedade, né? Cuidar do seu cabelo, suas roupas, bem apresentada, unha, joias, né? E isso tem um preço. O homem, por sua vez, ele tem um custo menor. Eu costumo dizer, eu tenho 2 filhos lá e quem tem meninos em casa, o custo de você educar meninos é muito mais barato, do seu ponto de vista de você manter e apresentar à sociedade do que educar meninas ou manter uma criança, uma menina, né? Voltando aqui para a situação, 2 pontos que eu queria destacar. Um do pastor Gilson, que ele disse, quando ele fala que crise é um momento de oportunidade. Eu acredito sim que a crise, ela vem desafiar a gente a repensar os nossos valores, repensar a nossa vida, tomar algumas atitudes que nós postergamos durante algum determinado tempo, porque as coisas iam bem, né? E quando você se vê diante de uma crise, é hora de mudar. E a oportunidade é essa, é você mudar através de uma atitude, os valores e a situação a qual você se encontra hoje. Outro ponto importante, o doutor Haroldo também destacou aqui, é a questão da regra número 1 da boa saúde financeira. Ele colocou aqui, isso é fundamental para todos nós, inclusive você ouvinte que está agora nos assistindo. A regra número 1 é: eu não posso gastar mais do que eu ganho. Essa é a regra número 1 de uma boa saúde financeira. E nessa hora de um desafio que essa empresária passa, o primeiro passo que ela precisa fazer é o seguinte: quanto eu faturo? Qual o meu faturamento? Ela vê, como se trata de um comércio, a renda dela é uma renda variável. Eu sugiro que ela faça o seguinte: pegue os últimos 6 meses de faturamento dela, faça uma média desses últimos 6 meses, ok? E aí ela vai ter a renda mensal média dela. Segundo ponto, ela pegue os gastos que ela tem, as despesas, levante todos os custos dela com fornecedor, salários, impostos, enfim, custos que ela tem, para saber quanto ela ganha a média mensal e quanto ela gasta. E a partir daí ela vai tomar uma atitude de trabalhar efetivamente cortes nesses gastos, naquilo que for possível, principalmente aqueles variáveis. Alguns ela não vai poder cortar, mas aqueles que são passíveis de redução, ela vai ter que fazer aquela palavrinha que quase ninguém gosta de fazer, né? Sacrifício. Ela vai ter que fazer sacrifício, ok? E a partir daí, ela vai procurar reduzir esses gastos, renegociar prazos com seus fornecedores, envolver toda a família nesse processo, né? A família é um agente econômico muito importante na sociedade e a família toda tem que estar imbuída desse propósito, né? Trabalhar junto nesse foco, para que efetivamente as coisas passem a mudar a partir desse momento, onde com atitude, planejamento e o controle dos gastos, a vida dela possa realmente começar a surtir, a viver transformações. Joel, só para poder repetir aqui para ficar claro, isso vale para quem tem a empresa e também vale para a dona de casa, pro nosso irmão que está nos acompanhando. Ele pega e vê aí, aquele que não é assalariado, que o assalariado já tem ali claramente quanto é que ele ganha. Mas se o camarada tem uma empresinha, alguma coisa, ou uma grande empresa está nos acompanhando, ele pega aí, para ter uma ideia clara, os últimos 6 meses, ele soma e faz a média, né? Já que a pessoa tem uma receita variável. Então ele pega isso durante os últimos 6 meses e faz a média. A média vai dizer, Laura, você ganha em média X, certo? Fez ali a conta. A mesma coisa ele faz em relação à despesa dele, só que no campo da despesa ele tem 2 áreas. Ele tem aquela despesa que é a fixa, que é o custo fixo dele, o cara paga luz, paga a internet, paga não sei o que, ou seja, esse custo todo mês é igual. E existe o custo que é variável. Esse mês é uma coisa, esse mês é outra. Então, este custo variável é que o nosso ouvinte tem que tentar de toda sorte sacrificar, porque o fixo não tem jeito. Ele precisa daquilo para rodar a máquina. Precisa de internet, então não tem jeito, não tem como abrir mão. Ele precisa de luz, precisa de luz. E de água, precisa. E de água então nem se fala. Então ele precisa de luz, água, internet. Não tem como. Dá para economizar? Dá. Dá para economizar, não é isso? Aí começa lá. E o variável que for possível, eu queria trocar o uniforme dos funcionários. Tá numa boa hora?
A hora tá ótima, mas o dinheiro é que não tá bom. Então não troca, é isso, João? Exatamente, uma reforma, queria reformar, queria pintar a loja, queria comprar um novo freezer. Esse momento não é para eventuais gastos que não são gastos essenciais. Sob o ponto de vista do custo fixo, como você bem destacou, é importante, determinados custos fixos eu não posso eliminá-los, mas eu posso melhorar através de um controle mais efetivo, a redução desses custos. Energia elétrica, por exemplo, eu posso ter um cuidado maior, né? E em determinados momentos eu ligar o ar-condicionado mais tarde, o meu freezer, eu trabalhar o freezer numa temperatura mais equilibrada, ao fechar a loja, o comércio, eu apagar o máximo de luzes possíveis, né? Nós sabemos que a conta de luz agora, ela teve um aumento aqui no Rio de Janeiro de mais de 20%. Olha o impacto disso, né? Quem tem comércio, quem tem negócio. Isso é um impacto direto nos seus custos. Lá em casa eu faço isso, né? Ar-condicionado a gente liga na hora que vai dormir. Eu não preciso ligar o ar-condicionado às 7 para deitar às 11. Né? Eu vou me deitar, eu ligo o ar-condicionado. E de madrugada, se estiver fresquinho, eu vou lá e desligo. Aí minha esposa reclama um pouquinho mais tarde, eu ligo de novo. Mas assim, você trabalhar isso de forma que, na essência, você consiga realmente melhorar os seus gastos, reduzir os seus custos, né? Dizendo de uma forma mais clara. Isso é um desafio não só para os empresários, é um desafio para todas as famílias. Verdade. Gente, o nosso dinheiro, ele vale, né? Nós sabemos o quanto custa o nosso sacrifício, o nosso trabalho diário para conquistar o nosso salário. Né? De forma que você não pode deixar que ele saia sem qualquer controle, sem qualquer cuidado efetivo. Né? Então, eu acrescentaria, já foi bastante bem esclarecido pelo professor Joel, mas eu acrescentaria que, então, a questão financeira, seja na família, seja individual, inclusive, seja no seio da família, seja na empresa, onde for, é o estabelecimento de prioridades. Aí é que começa, porque as prioridades, as minhas prioridades, e é importante que no seio da família, pelo menos, principalmente, e na empresa, quando se estabelece as prioridades, você não faça isso sozinho, você tem que ver quais são as pessoas que são alcançadas, atingidas e que têm condições também de dar a opinião, para estabelecer a relação de prioridades. Aí sim, estabelecidas as prioridades, é aí que você vai operar e começar a reduzir os custos. Às vezes, além das prioridades, tem uma coisa mais dolorosa, que é o que nós vamos cortar, não é isso? É verdade. Isso na empresa, então, nós temos muitas despesas que não são supérfluas, mas são menos importantes, que não afetam sequer o resultado da empresa. E manteria empregos. Manteria os empregos, se essas despesas fossem cortadas. Eu acho interessante também, JR, para somar junto a essa mesma palavra, a nível de corte, de sacrifício, como bem disse o pastor, e prioridades, como disse o deputado Harold, a questão de que às vezes o ser humano, ele não quer, ele tem um orgulho, ele não quer abrir mão de certas coisas, mesmo estando endividado, não é? Às vezes o trabalho lá, o mercadinho ou o salão de beleza, o comércio da pessoa oferece uma TV a cabo para o cliente, né? Às vezes pode cortar aquilo ali, ou então mudar o pacote para um pacote menor, ou a internet, reduzir a velocidade, pagar um pouco menos, porque às vezes a pessoa não quer mudar o padrão. Ela está endividada, ela está sofrendo, ela está na crise, mas ela não quer mudar o padrão. E se você não quer mudar o padrão, você está vivendo de orgulho, né? Padrão acima da renda é orgulho. Diz a palavra de Deus em Provérbios 13:7 que há alguns que se fazem de ricos e não tem coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobre e tem muitas riquezas, não é? Então, às vezes, a pessoa não quer cortar o padrão, diminuir o seu padrão, mas ela está endividada, ela precisa. E aí, tem que ver o que é prioridade, como disse o Harold. É difícil, porque eu sempre falo o seguinte: duro não é ser pobre. E eu falo isso com propriedade, que eu fui muito pobre. Duro é ficar pobre. Por isso que é a dificuldade de você cortar. É interessante aqui, JR. Mas é importante, né? A crise é um sintoma, né? Na verdade, a crise é um sintoma que denuncia que existe uma causa, um problema que ainda não está sendo sanado, corrigido, reavaliado ou bem administrado. Eu creio que muitas das vezes é preciso aprender a desaprender para reaprender.
se é que vocês podem me entender. E também existe um ditado popular que diz assim, ó, que time que está ganhando não se mexe, porém time que está perdendo, eu creio que deve se mexer sim. Eu passei por uma crise muito grande em 2008, através do comércio que eu tenho já há 16 anos, eu passei por um governo de 4 anos, depois um governo de 8 anos, depois um governo de 4 anos e agora estou em crise, porque eu vou passar outro governo de 4 anos. 4 anos, eu não sei o que pode vir a acontecer, só que eu tenho uma consciência, eu estou no time certo, eu estou vocacionado e eu tenho certeza que se tiver que haver sacrifício, ele vai ter que começar por mim dentro do meu estabelecimento, porque eu tenho que manter a estrutura funcional, ainda que eu tenha que abrir mão de algumas coisas. É mais um governo que eu vou ter pela frente, não sei, é uma interrogação para todos nós, mas eu tenho que pegar esse momento de crise e estabelecer o seguinte: agora é a hora de arregaçar as mangas, trabalhar mais, conquistar mais, porque você não sabe o dia de amanhã. Inclusive a Bíblia diz, olha, há um tempo para todas as coisas. Inclusive a minha oração todos os dias a Deus é assim: Senhor, se for o tempo de fechar, fecha, só não me deixe envergonhar o evangelho. É nesse ponto que a nossa ouvinte aqui nos chama a atenção. Ela diz, olha, não consigo deixar minhas contas em dia e sei que estou envergonhando o evangelho. Pastor Gilson, nesse caso, a nossa ouvinte tem uma consciência cristã, me parece bem interessante, né? Porque muita gente não tá nem aí para essa história, né? Muita gente não tá nem se tá envergonhando, se não tá envergonhando. A maioria que tá envergonhando não pensa nesse aspecto. Mas ela se sente assim, envergonhada por estar envergonhando o evangelho. Nesse caso, embora isso possa não ajudar a resolver a crise financeira, já é um caminho interessante, que parece que ela está pensando sobre o assunto. Eu quero parabenizar essa ouvinte, porque ela está no caminho certo. Em primeiro lugar, ela compartilhou o seu problema. Isso é o primeiro passo para sair da crise, tá? Com certeza ela está ouvindo esse debate aqui e vai colocar em prática todos os princípios colocados aqui. Essa questão das finanças e a vida cristã, realmente nós podemos testemunhar do evangelho de forma positiva, cuidando bem das nossas finanças, até porque, deputado Harold e todos os participantes aqui, a Bíblia, a mensagem central da Bíblia é mostrar o amor de Deus ao homem, mas na Bíblia nós temos mais de 3.600 citações sobre dinheiro, bens materiais, riqueza. O evangelho, por exemplo, os evangelhos, Jesus falou mais sobre bens materiais e dinheiro do que fé e oração. Então nós temos que recorrer à Bíblia para administrar bem os recursos financeiros que Deus tem nos dado. Eu tenho um sermão sobre o filho pródigo e nós muitas vezes somos como o filho pródigo quando desperdiçamos nossos bens. A Bíblia diz que o filho pródigo foi para uma terra distante e desperdiçou os seus bens. Nós somos como o filho pródigo quando nós desperdiçamos os bens materiais, os recursos financeiros que Deus, nosso Pai, nos dá. Por exemplo, em Provérbios 24, capítulo 24, versículo 10, diz o seguinte: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Então, na crise que devemos ser fortes, né? Eu gosto muito de ler artigos escritos por americanos. Eles fazem muito, tipo, 10 passos, né? 10 caminhos para sair da crise. Eu alistei aqui, né? Sistematiza. Eu alistei aqui, claro que essa lista pode ser acrescida. O que fazer para sair da crise financeira? Em primeiro lugar, se conscientizar. Ela está se conscientizando da crise que está enfrentando. Em segundo lugar, buscar ajuda. Buscar ajuda num contador, buscar ajuda num consultor para fazer um raio-x no momento financeiro que ela está enfrentando. Verificar a aptidão para a administração, porque tem pessoas que não têm aptidão para administrar uma empresa. Então ela tem que verificar se ela tem essa aptidão. Em quarto lugar, se capacitar, ler livros, né? Temos aqui o doutor Joel, né? Compartilhando a sabedoria financeira, da editora Abacuque. É um livro. Ler esse livro, colocar em prática os princípios colocados nesse livro. Então, se capacitar com cursos,
cursos, né? O Sebrae, por exemplo, tem curso nessa área, administração de pequenas empresas. Então, são caminhos para sair da crise e ter uma vida melhor nessa área. Parece que a pessoa, antes de iniciar, ela tem que se preparar, né? Todo mundo se prepara de alguma forma para uma oportunidade. Algumas pessoas acho que herdam isso. O número de empresas que quebram, né, doutor? Pode falar alguns dados nesse sentido, pequenas empresas que fecham num prazo de 2 anos. O Sebrae tem uma pesquisa que uma microempresa, quando ela é iniciada, quase 80% não atinge o 3º ano de vida. Por falta de quê, né? Muitas vezes o diagnóstico central é problemas de ordem financeira. E nesse caso, é falta de preparo ou pode também inserir aí a falta de vocação mesmo? A pessoa pode ser um vendedor extraordinário, mas ele pode ser um péssimo administrador. Exatamente. Você tem o brasileiro, ele é um empreendedor por natureza, né? E a impulsividade, muitas vezes, de levar você a montar um negócio, abrir o seu negócio, você esquece uma palavrinha-chave que é essencial e que na nossa cultura é pouco praticada. A palavrinha-chave que já foi dita aqui é planejamento. Planejamento, né? A Bíblia fala, Jesus conta uma parábola que ele diz que qual aquele homem que decide construir uma ponte, né? E não senta antes para calcular, né? Quanto vai custar, para que aconteça que ele começa a obra e depois não consiga concluí-la, né? Essa é uma lição clássica de planejamento. E o planejamento, do ponto de vista financeiro, passa por uma outra palavrinha importantíssima que nós já citamos aqui, como se constrói, que é o orçamento. Né? Eu quero abrir um negócio, eu quero abrir uma pizzaria, eu quero abrir uma farmácia, eu tenho que sentar, procurar, pesquisar o negócio, estudar o negócio, né? Já foi dito aqui várias ferramentas que podem auxiliar o empreendedor na busca disso, né? Mas fundamentalmente eu tenho que sentar e quanto custa isso? Eu posso fazer? Eu tenho condição de abrir? É melhor do que isso. Eu tenho capacidade de gerenciar, porque como você bem diz, JR, eu sou um ótimo comerciante, eu sou um ótimo negociador, mas sou um péssimo administrador financeiro. Né? Sem contar, com licença, que a pessoa que procura abrir um negócio, ela precisa ter um capital de giro, ela precisa ter um fundo de reserva para na hora da crise, na hora do aperto, ela ter um capital guardado para que ela possa se movimentar. Não é verdade? Aqui, olha, vários ouvintes opinando, quero ler aqui um deles dizendo aqui, olha, sou ouvinte diário da rádio, estou ouvindo o debate e sou um microempresário. E como todos os microempresários desse país, estou sendo apertado, viu? Estou sempre apertado, não é sendo não, é sempre apertado. E muitas vezes os apertos financeiros, eles não são sinônimo de falta de controle, não. Pois estamos sujeitos a muitos imprevistos. Em 2001, tive um caminhão roubado. Apesar de pagar seguro, não recebi. E brigo até hoje na justiça querendo receber o seguro. Fiquei super endividado por causa dessa situação. Em março desse ano eu comprei uma máquina que custou 12 mil. Dividi isso em 6 cheques de 2 mil. Em maio os cheques foram colocados de uma só vez. Olha bem, comprou, pré-datado, pegaram os 6 cheques e depositaram de uma única vez. Tinha 8 mil, o banco não devolveu os cheques, pagou, mas fiquei devendo o banco e faltou dinheiro para pagar os outros compromissos. Até hoje estou apertado por conta desse fato. Estou pagando as contas, mas tudo em atraso. E chego também a ficar envergonhado. E o ouvinte está perguntando, fico envergonhando o evangelho. É mais uma pessoa que está no mercado, sujeito a tudo que acontece no mercado. É o seguro do carro que não é pago, a compra que é feita parceladamente, a pessoa deposita tudo de uma vez e não tem jeito, com qualquer um que acontecesse, se não tiver um dinheiro de folga. Por isso que um bom administrador tem que ter um fundo de reserva. Mas às vezes precisa ter. É que às vezes a dificuldade é essa, acrescentar, né? Já aí, né, o doutor Joel falando a respeito de tecnicamente de administração, eu quis acrescentar isso porque é muito importante. Uma pessoa que abre um negócio, ela não pode contar só com o que vai entrar, mas ela precisa ter um fundo de reserva para quando houver um tempo de crise, ela poder se mexer, se movimentar.
Essa é uma realidade que não existe em muitas pessoas, mas ela é muito importante para quem é um bom administrador. Aqui, ouvinte de Santa Teresa dizendo, olha, tomo como exemplo o sonho de Faraó, interpretado por José, sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de vacas magras. Todos temos momentos bons e temos que aprender nesses momentos a economizar, para quando a crise chegar, nós tenhamos como passar tranquilamente por ela. Sei que Deus vai abençoar e dar a solução a essa ouvinte e trará momentos de fartura. Que ela aprenda a passar por esses 2 momentos, é o que compartilha mais um de nossos queridos ouvintes. Outro ouvinte aqui, o problema é que a maior parte das pessoas não sabe administrar bem, se compra pela fé, mas se paga com dinheiro. Olha a frase aí. Boa. Olha Boa a frase aí, minha gente. Vou até anotar. Se compra pela fé, mas se paga com dinheiro. Planejamento é tudo. Diz aqui o nosso ouvinte Dalmo, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Boa frase, né, deputado? Boa, mas excelente a frase. Acho que é assim mesmo. O que ocorre também, que a gente tem que levar em conta sempre, é que é claro, existem as causas internas e as causas externas, foi bem colocado aqui, mas as causas externas, nós não temos o menor controle sobre elas. Este que é o grande problema. Então aí existe realmente as questões de precauções, de formação de fundos, de reserva, etc. Mas quando vem a crise, esses fundos vão e a crise pode continuar. Então, este é o ponto que nós temos que tocar. Como sair? Aí entra então no cortar na carne. Esse é o grande segredo quando você está realmente em crise ou entrando em crise, você cortar, sacrificar despesas que você tem. Agora, foi falado também que time que está ganhando não se mexe. Olha, eu tenho minhas dúvidas se isso vale hoje, porque a velocidade, antigamente, quando o ciclo econômico era muito longo, aí você podia fazer previsões para o ano que vem, então talvez não fosse. Hoje não. Hoje os ciclos econômicos são muito curtos e as empresas sofrem esta velocidade, né, que foi trazida pela tecnologia, que é uma realidade, mudanças de paradigmas, etc. Então, às vezes, o time está ganhando agora, mas no momento seguinte ele poderá estar perdendo se você não tiver previsão. Então, se você não mexer antes, você pode se complicar lá na frente. Então, o time está ganhando, é verdade, mas poxa vida. Não ficar na zona de conforto, né? Agora, quer ver uma coisa interessante? A pesquisa de hoje, ela nos faz uma pergunta muito importante. Nós vamos saber o que respondem os nossos queridos e amados ouvintes agora aqui no debate de hoje. É Natal, que alegria. 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e debatedores. Então, apesar da crise, você tá com as suas contas em dia? Olha aí. Por telefone, 82% dos nossos ouvintes afirmaram que estão Olha, sim. 82. Já no nosso site, pela internet, 59%. É porque compra pela internet, deve ser isso. A compra pela internet é impulsiva, né? A pessoa chega ali e vê o negócio. Uma ouvinte nossa aqui, companheiros, olha aí, uma ouvinte nossa dizendo o seguinte: quando eu tive a minha filha, guardei tudo dela até os 6 anos, achando que eu teria outra menina. Só que aí veio o Caleb. Bem, vendi tudo por preços módicos e comprei o enxoval para o meu filho, porque já estava grávida dele. Agora vendo tudo, até em sites, por isso que eu tô colocando isso aqui agora. Tipo, tarará, vendo roupas dos meus filhos, roupas usadas, seminovas, até potinhos de papinha vazia. Potinho de papinha vazios, os potes, né? E tá vendendo tudo, que o potinho, tá vendendo potinho, vende tudo, né? Decoração de festas com esses potinhos. Olha aí, boa ideia. Tudo reciclável. Na crise nós temos que cortar na carne, mas também temos que providenciar
outras entradas, né? Entradas aumentar alternativas, aumentar a receita. Quando eu falei a respeito disso, JR, nem sempre você faz isso por necessidade extrema, mas porque você tem se criar o hábito. Eu acho de fazer uma outra renda. Nós já criamos, que não é a maioria ainda. Um microfone só, gente, só um microfone básico. Não é uma. Não, é porque tá batendo. Ajuda ali, Marcela, por favor. O teu microfone tá batendo muito aqui. Não é uma onda ainda, mas muita gente já começou a vender coisas pela internet. Muita gente vende e compra o tempo inteiro. Sim. Desde coisas simples a coisas complexas. Não é todo mundo, ainda não é, mas muita gente já entrou nesse mercado novo, livre. É verdade. A palavra crise é interessante. Você pegar a palavra crise e escrever e pegar o S e fazer um cifrãozinho, fica o quê? Fica a palavra crie. Né? Crise é oportunidade para você criar, repensar, rever. Você é desafiado a mudar a postura, mudar a atitude. Esse exemplo que você citou agora, JR, é a prática da postura de mudança, onde você até o potinho, né, que era descartável, você procurou e tem demanda, tem negócio no mercado, né? Esse é o grande desafio. O time, voltando à questão do time que está ganhando, né? Eu também comungo a mesma ideia do deputado Harold, time que está ganhando tem que se mexer, porque o mercado é muito dinâmico. O mercadinho que ela abriu há 5, 6, 3, 4 anos atrás já mudou, né? Abriu uma padaria do lado, abriu uma farmácia na frente, a concorrência é mais forte, o cliente é mais exigente, né? Os preços mudam, as ofertas precisam ser repensadas. O negócio, fica aqui o seguinte, quando você monta um negócio, ele só tem 3 destinos para o seu negócio. Guardem bem isso. Ou o negócio cresce, quando ele é bom ele vai crescer, ou o negócio quebra, quando ele é ruim vai quebrar, você coloca dinheiro mas não tira, você fecha, e quando é bom e você não cresce, alguém vem e compra. Não existe a quarta opção. Ou ele cresce, ou ele quebra, você vende. Ou alguém compra, você vende, exatamente, ou você vende. Então, para o negócio ser bom, ele tem que crescer. É o primeiro mercadinho, vir no supermercado. Assim as grandes empresas nasceram. Os grandes grupos econômicos desse país nasceram pequenos, né? Nasceram às vezes na Baixada, no interior, né? Uma padaria, uma portinha, e hoje são grandes grupos. Por quê? Escolheram crescer, né? Com planejamento. Vou perguntar uma coisa, senhor Joel. Não tem aí a possibilidade de alguém ficar só com esta portinha mesmo e ter êxito? Tá certo? Olha, meu negócio não é ampliar, eu não quero ampliar, eu não quero mudar de bairro, eu quero ficar aqui, a pessoa fica ali, tá certo? Ainda hoje, porque antigamente sim, não resta dúvida que isso era possível, era viável, ainda existem bons exemplos disso, aquele camarada só tem o mercadinho, ele tem ali há 500 anos, tá certo? Não passou de pai para filho e ficou, é uma coisa. Não tá bom, não tá ruim, paga uma conta, não tem essa possibilidade, ou isso para este mundo de hoje, isso já acabou? Essa possibilidade existe, mas ele vai carregar um risco muito grande da continuidade, da perpetuidade desse negócio, pelo simples fato da mudança do mercado, né? Volta novamente, time que tá ganhando precisa mexer, porque o mercado mexe. Eu tenho aquele mercadinho que meu avô começou, meu pai tocou, eu assumi agora, né? Tô feliz, dá para viver, dá para comprar meu carro, pagar a escola das crianças, né? O risco é grande porque amanhã ou depois, ao lado do mercadinho, surge um grande supermercado. Aí quebra. E aí quebra, entendeu? É aquela máxima, um negócio você montou, ele tem que crescer, ele tem que expandir, esse é o desafio, entendeu? Senão ele vai quebrar, porque naturalmente se for ruim ele quebra. Ou então vem alguém ver esse negócio com potencial, vai comprar, né? Compra, ele vende e aí ele vai tocar a vida fazendo outras coisas. Olha, Diolaria, ouvinte, dizendo: conheço uma pessoa que ganha 2 vezes mais do que eu e sempre me pede dinheiro. Quando eu pergunto o que ela fez com o dinheiro, ela diz que gasta tudo porque não sabe se amanhã estará viva. Olha aí. Pessoa queima, não sei se vou estar viva, mas chega amanhã, ela está viva, ela tem a quem pedir. Tem que pagar. Ela pede dinheiro à amiga. A amiga está ali. O problema é que ela sempre está viva. O problema, ouvinte. O problema é que ela está sempre viva. Que negócio é esse? Eu entendi. Sempre viva e dura. Sempre viva e dura e sobra para mim. Graças a Deus eu ganho pouco, mas consigo manter as minhas contas em dia e ainda ajudar aos outros, diz aqui a nossa querida ouvinte, nos escrevendo ali, de Olaria, acompanhando a gente. Essa nossa irmã,
ela deveria também, quando eu tive alguma situação em relação à crise, eu corri para consultoria, chamei pessoas para me ajudar, e teve um livro que eu li, não vou aqui fazer apologia de tudo, todo um pacote, mas teve um livro que eu li de Roberto McCartney, de 1973, que diz Dinheiro, um assunto altamente espiritual. E eu encontrei essa resposta, inclusive, dentro de Provérbios 28:13, que diz assim, ó, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, eu também tenho que pensar assim, nós estamos falando de cristão, e tem outras pessoas que não são, que estão nos ouvindo também, mas para nós existe uma tabuada, uma matemática de Deus. Você é dizimista? Você é ofertante? Você separa o seu dinheiro e consagra ao Senhor? Você verdadeiramente está fazendo aquilo que é do Pai e aquilo que é seu? Olha, Salomão, quando teve diante de Deus, que o Senhor perguntou para ele assim, ó, pede-me o que tu queres que eu te darei. Salomão pensou, e ele foi lá para Lucas 16, de 10 a 13, onde Deus fala de riquezas injustas, riquezas justas e do alheio. Riquezas injustas são todas as riquezas que nós ganhamos, mas podemos perder, inclusive os carros, apartamento, os dinheiros. Agora, a riqueza justa é a sabedoria, é o discernimento, é o conhecimento de administrar sem perdê-lo. E o alheio é tudo aquilo que não é meu, mas tudo aquilo que não é meu, que eu trato de uma forma invejosamente, olha, da forma que eu olho para a coisa dos outros e eu trato o alheio, é a forma como Deus vai me tratar também. Salomão dá um grande exemplo para nós, pedindo só sabedoria. O que ele pediu a Deus? A riqueza justa, a riqueza verdadeira. E aí Deus disse assim, por você ter me pedido este tipo de riqueza, sabedoria, eu agora vou até acrescentar para você as riquezas injustas, que é o ouro, a prata e todas as outras coisas. Também temos que olhar para essas situações de empresa e ver se o camarada é dizimista, ele é ofertante, quem protege as finanças dele? Ele espiritualmente também está fechado nessas finanças ou simplesmente consultoria? Querido, se todos nós, inclusive eu sou consultor de administração, todos nós que damos consultoria, quando eu dou palestra, eu sempre abro, começando a palestra, para gregos e troianos. Eu sou pastor, quero dizer para você que eu estou embasado na palavra de Deus, quero dizer para você que a Bíblia, ela é recheada de uma faculdade que ensina finanças. Eu quero te dizer que eu respeito que você aprendeu no mundo secular, mas eu não vim do macaco, eu vim do coração do Pai. O meu Pai está no céu, ele é dono do ouro e da prata, e se eu estiver ligado a ele, ele pode resolver as questões que eu preciso me realinhar ao céu, me realinhar à palavra de Deus, para voltar a prosperar segundo a vontade de Deus. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. Nós temos aqui um aspecto espiritual, claramente exposto agora nessas palavras últimas que o senhor nos trouxe, e temos um aspecto que é o aspecto desse planejamento, desse cuidado com a despesa, o cuidado com a receita, a ampliação da fonte de receita, o corte e o sacrifício que faz parte de uma boa gestão. Quando você junta essas coisas, é o ponto certo, o ponto exato de êxito. É isso aí? Exatamente. Muito bem, pastora. Eu acho também importante a gente pensar o seguinte: na hora de gastar, a gente não consulta a Deus, mas na hora de pagar, a gente corre para Deus. Olha aí. A Bíblia diz em Provérbios 21:17 o seguinte: quem se entrega aos prazeres passará a necessidade. Paulo já diz em Filipenses 4:12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo me fortalece. Então, JR, Deus está no controle de nossas vidas, mas Deus não interfere nas nossas decisões. Se eu vou lá e compro além do que eu deveria, eu também preciso pagar. E aí não adianta correr para Deus, porque a decisão foi minha. Então eu tenho que sacrificar, eu tenho que planejar, replanejar, cortar, diminuir despesas. Eu tenho que me virar, porque Deus não tem nada a ver com isso. Isso se complica ainda mais quando um crente compra de outro crente. Não é isso? Aí um crente está querendo que o outro crente anistie a sua dívida e o outro crente doido para que o crente anterior pague a sua conta. Olha, acho que a gente precisa de mais uma hora para falar só disso. Quando quem emprestou
né, vai cobrar, o outro se sente ofendido. De Cachoeira de Macacu, minha gente, ouvi dizendo, entrei em uma crise financeira depois que a minha esposa ficou meses com salário atrasados e a firma dela não quer decretar falência. Com isso, tive que ajudá-la com algumas contas, atrasando outras, lançando mão do cartão de crédito. Esse cartão, os juros do cartão de crédito, hein, Joel? Isso aí dá outro debate. Ei, meu Deus. Ó, aqui, ó, peço até oração, ouvinte aqui de Inhoaíba. Eu sou consumista e não tenho controle. Sempre compro mais do que preciso e mais do que eu posso pagar. Nós vamos orar, mas tem que ter uma contrapartida aí, né? Isso aí, eu gostaria. Um pouco de vergonha. Não, o que existe também, a gente tem que sempre considerar essas coisas todas. A sociedade, o mundo em que nós vivemos, ele é um mundo focado no consumismo, na realidade. Essa que é a grande realidade. Então, as tentações para o consumo estão em todos os locais, em todos os pontos onde estamos. Você vê um programa de televisão, tá ali aquela martelando o tempo todo, compre. Então, este é um dos assuntos, não vou dizer que é um problema ou é uma solução, até porque em certas situações é uma solução, você consumir mais. Nós, esses últimos 10, 12 anos, vivemos neste país com crescimento em cima de consumo das famílias, que estão quebradas hoje, né? Mas foi em cima do consumo. O governo sempre providenciou, né? De uma forma que eu chamo de forma cruel, financiamentos, né? Crédito consignado, etc. E hoje está todo mundo quebrado. Então, agora acabou essa fonte para o crescimento. Então nós não estamos crescendo mais. Olha, mais causas externas chegando às famílias. E a crise de 2008 nos Estados Unidos foi justamente devido ao endividamento das famílias. A base da economia americana é o consumo, né? Você consome para gerar riqueza, né? O modelo brasileiro, tentaram copiar o modelo americano, mas não funciona, porque o consumo aqui, ele tem um determinado... você chega a um patamar que você não gera mais riqueza. E agora, com o agravamento da crise, como já foi dito aqui, você tem a ameaça do desemprego. Se você gera desemprego, cai o consumo. Se cai o consumo, as indústrias param de produzir, porque não tem demanda, e aí, parando de produzir, ela gera mais desemprego, que você pode agravar. Qual é o desafio agora? É fazer a máquina rodar novamente, ou seja, você incentivar novamente o consumo, para que você gere produção, para que a produção gere renda através da contratação de mão de obra, e você tenha que manter esse equilíbrio. O desafio é manter esse equilíbrio, né? E agora, o nosso dia a dia secular, a minha família, a família do ouvinte, as nossas famílias, o desafio é superar esse momento com muita determinação, muito controle e às vezes até sacrifício. Vale sentar com a família e dizer assim: temos um problema, gastamos mais do que ganhamos. Vamos resolver isso em família, vamos cortar, vamos ajustar, vamos passar por um momento difícil, né? Passar pelo deserto, para que depois nós possamos realmente voltar ao mercado, mas não de uma forma desorientada ou forma desequilibrada, né? Mas com um bom senso, né? Em geral, nós consumimos aquilo que aumenta a despesa e que não gera receita. Habitualmente é o que a gente tem feito. Alô? Telefone? Alô? Um abraço aí. Outro ouvinte aqui de Ponta Grossa, Maricá, dizendo: eu e meu esposo temos uma lanchonete. Olha aí, olha que coisa interessante. Sempre juntamos as moedas que entram. E agora, no fim do ano, conseguimos R$1.600 só de moedinha. Agora descobrimos aonde as moedas estão. Estão todas lá. Todas, porque sumiram as moedas. As moedas sumiram. Com esse dinheiro, pagamos o material, a matrícula e o uniforme do nosso filho para 2015, sem mexer no nosso orçamento. De moedinha em moedinha vai o garotinho para a escolinha. Muito obrigado aqui aos queridos parceira e amados ouvintes. Vamos aqui à nossa pesquisa de hoje. Essa é minha parceira. Pesquisa 93. Então, apesar da crise, você está com as suas contas em dia. Por telefone, 74% dos nossos ouvintes afirmam que estão sim, e no nosso site 58% deles também sim. Muito obrigado, queridos ouvintes, e a participação de cada um de vocês com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. É Natal que vem chegando na 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha aqui uma outra ouvinte dizendo: JR, eu não tenho mais esperança. E agora?
Olho para os lados e não vejo nenhuma solução para minha vida. Meus sonhos foram destruídos e tudo que vivo é uma encenação. Para as pessoas eu finjo que sou forte, que está tudo bem, mas sozinha só consigo chorar. Já perdi as contas de quantas vezes orei pedindo a Deus que me livre dessa dor e nada muda. Seria pecado pedir a Deus que me leve quando não tenho mais prazer na vida? O que fazer quando nossos dias e noites são sombrios e sem luz de esperança? O cristão tem que sempre achar tudo lindo, mesmo quando sua vida é sem graça e cheia de problemas? O que você acha, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece ao vivo os nossos ouvintes, também aos nossos colaboradores, os debatedores de hoje. Eu agradeço aos nossos queridos ouvintes e alerto os nossos queridos ouvintes, aproveitando o tema do debate de hoje, que se informem, que se mantenham bem informados sobre o que está acontecendo, para que fatos como esse, de dificuldades financeiras em microempresas, em pequenas empresas e até em grandes empresas, mas principalmente no seio da família, sejam evitados ou previstos, pelo menos, para serem minorados. Nós vamos viver no ano que vem, já começamos agora, um período muito difícil na economia do Brasil. Não interessa falar aqui sobre os motivos, mas sabermos que nós vamos ter esses problemas. A energia elétrica, foi dito aqui, já aumentou mais de 20%. Porque ficou contido durante muito tempo, tinha eleição, então não aumenta, põe embaixo do tapete, agora está voltando. A inflação que come o salário das pessoas e que reduza as entradas no seio das famílias, também tende a crescer. Enfim, a economia está estagnada com inflação. Então isso é a coisa mais séria que pode acontecer e vai gerar desemprego. Então fiquem atentos para que possam se antecipar. O time está ganhando, fique atento do mesmo jeito e mude o time para evitar maiores problemas. Muito obrigado, pastora Luciana, nossa menina da mesa de hoje. Eu é que agradeço por estar aqui mais uma vez, por poder partilhar aqui com vocês e aprender também com essa mesa aqui abençoada. Quero deixar um abraço para a Igreja Batista Nova Filadélfia, lá no Grande Rio, meu esposo, pastor Hélio, a Damares, que hoje me acompanha, o seu esposo, o Ítalo, que está no trabalho, e dizer para essa ouvinte que depois de todos esses conselhos que foram dados aqui, que elas orem ao Senhor e peçam ajuda a Ele para agir agora sim, com sabedoria, diante das suas dificuldades. Pastor Paulo Lima, obrigado, um abraço. Eu é que agradeço, JR, muito obrigado por nós estarmos aqui compartilhando com todos os nossos amigos aqui, os colaboradores. Quero deixar um beijo para minha esposa Cláudia Lima, também quero deixar um abraço para os meus colaboradores. Saio daqui, vou para o meu escritório, que eles estão nos ouvindo. Turma, vamos chegar aí, vamos pensar na mudança no time, viu? Já recebi aqui uma consultoria de pessoas que têm aí bastante tempo de vida e de experiência. Vamos começar a mexer aí no time aí, porque olha só, time que tá ganhando se mexe também. Às vezes a gente fala que não, mas aqui a consultoria é para mexer, para nós andarmos e aprendermos que temos que hoje já pensar em 2015. Então, se nós ganhamos até agora, 2015 vem aí, o irmão aqui deu uma palestra tremenda sobre o que vai vir por 2015. Vamos repensar o nosso time e vamos nos fortalecer para 2015, viu, queridos? Deus abençoe a todos vocês. Pastor Gilson, obrigado, querido. Bom dia, um abraço, JR, que Deus abençoe a todos. Sim. Meu deputado federal desde 82, né? E um abração aí para todos os ouvintes. E a educação financeira começa na família. Tudo começa na família. Por isso que o Ministério Oicos existe. Eu convido a todos os meus ouvintes para acessar o nosso site, ministeriooicos.org.br, e também curtir a nossa página no Facebook, Ministério Oicos. Deus a todos abençoe. Joel Leandro, obrigado, querido. Foi um prazer estar com você, JR, com você também, querido ouvinte, e que você possa realmente ter as bênçãos de Deus e uma saúde financeira de acordo com a vontade dele. Deixa um pensamento para cada um de vocês que diz o seguinte: a arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal.
Obrigado. Tá aí a palavra sobre esse assunto. Quero agradecer, vamos pedir aqui a pastora para orar conosco. Vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração. Muita gente acompanhando a gente. Olha, eu tô com as minhas contas aqui em dia, graças a Deus. Olha, segura a onda aí, viu? Faz as contas aí na pontinha do lápis, mas anota pra cá, anota pra lá, faça tudo que você puder para que o negócio não vai escorregar. Não vai também dizer, já tem tanta gente ruim, se eu ficar também ruim. Olha, tem gente que dorme em paz, tem gente que faz dívida e dorme, aliás, dorme até mais, dá um sono. Agora tem gente que não aguenta. Talvez você seja uma pessoa tão correta que você não suporte a possibilidade de ficar endividada. Então não fique endividado, faça as contas. Tem coisa demais aí na sua casa, você ouviu aí, hein? Tá aí o armário cheio, hein? Sapato você tem quantos? Que isso tudo? Mas usa? Não? Então quem sabe botar à venda? Você acha que ninguém vai querer? Dá uma arrumadinha, faz uma limpeza, deixa bonitinho, apresenta aí, faz uma feira, junto com outras amigas, monta aí um bazar, alguma coisa assim. Quem sabe você consiga levantar um din-din. É pouco, mas é melhor do que nada. Com esse pouco você paga faz uma reserva, não queima logo não, hein? Pelo amor de Deus. E você que está com essa dificuldade toda e está procurando ajuda, ouviu tantas orientações hoje aqui, vai poder ouvir o debate outra vez. 19 horas já vai estar no site debate93.com.br. Você vai ouvir outra vez, vai compartilhar com o vizinho, com o amigo. Vamos orar por esse assunto. Também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Ó Senhor, nosso Deus, nós pedimos sobre este tema a tua misericórdia, sobre vidas que estão passando por este cativeiro da dívida. Senhor, que o Senhor possa ajudá-los em sabedoria para sair deste momento de crise, deste momento terrível, Senhor, para que eles possam, no final de tudo, alcançar o objetivo, possam emprestar a muitos e não pedir mais emprestado. Pai, em nome de Jesus, te pedimos pelos enlutados, pelos enfermos, pelas pessoas que estão cativas, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles e os abençoe. Abençoe esta rádio, Senhor, todos os ouvintes que agora estão ligados na 93. Nos dá a tua graça e nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.